gente, estamos aí com o Carlinhos da banda Bideovolt, Império da Lã. Vamos ver se ele tem algum projeto novo para nós aí, solo. O que tu me fala do teu trabalho desse novo hoje? Agora eu tô focado exclusivamente na BD, justamente porque desde 2010 a gente começou a trabalhar bastante os materiais novos para gravar, fazer gravação de música nova. E aí a gente lançou uma música nova ainda em 2010, que é o Me Deixa Desafinar, que entrou super bem nas rádios, e aí com isso viabilizou que a gente lançasse um EP no começo de 2011 com 5 músicas. E a partir de então a gente começou a gravação de um disco completo, que é esse disco que a gente vai lançar agora no final do ano. Se chama Eles São Assim e Assim por Diante. Já está trabalhando alguma música? Não, por enquanto a gente já tem uma música desse disco que está tocando nas rádios, que é a Lucinha. E em breve vai entrar outras músicas novas. Aí é um disco que tem 16 ou 17 faixas. Quase todas são musicais, as que não são. Para aí que vem um inseto muito louco nos atacar aqui. E às vezes os insetos são alienígenas. Então a gente tem que cuidar, a gente não sabe como tratar o inseto. Então daí dentro dessas músicas, às vezes é música e às vezes no meio do disco tem uma mulher falando em alemão, assim, com uns barulhos alienígenas. E aí porque representa o porquê de eu falar desse inseto que às vezes é alienígena. Porque às vezes a gente tem que tratar com carinho e procurar saber se comunicar com o ser de outro planeta, porque às vezes o ser de outro planeta tem a resposta para os nossos problemas do nosso planeta, né? Não, mas vamos aterrissar na Terra aqui, peraí. Não, é aqui que eu moro. Mas falando sério, mas no Natal já está nas bancas, então? Nas bancas, e na loja. Nas bancas, nas lojas, nas farmácias, em todos os lugares. Eu falei nas bancas porque tu poderia me dar uns para botar na minha banquinha. Não, o nosso último disco ele foi realmente lançado em revista, naquela revista Outra Coisa, que era do Lobão. E foi lançado em banca de revista, justamente foi nas bancas que foi lançado o nosso último disco. Não fez uma pergunta absurda. Não, achei que é um cara extremamente sábio, né? Capaz. Não, porque a nossa experiência que nós tivemos foi no exterior, agora estamos na capital. Tu podia dizer mais do trabalho esse? Aí foi, quando a gente teve o nosso último encontro foi... Que por sinal ansiava por um novo encontro. Estamos tendo aqui nosso próximo encontro, nosso novo encontro. Pracinha bem uma pracinha, um negócio aqui assim, ó, com os cães, sai com os cães para passear. E nosso último encontro foi na criação do Império da Lã. Isso. O Império da Lã que foi... Tá, só me diz uma coisa, os integrantes são mesmo do Bideovolt ou aqueles meninos que não, a graça do Império da Lã é não ter formação fixa. Acho que nesses últimos 5 anos, desde que a gente começou, que foi naquele fim de semana lá em Jaguarão, nos últimos 5 anos passaram cerca de 60 ou 70 músicos pela banda, né? Atualmente eu já até passei, antes era eu o imperador, o dono da banda, passei o meu trono pro Chicão, né, que é o nosso querido Chicão Bretanha, que é inclusive local de Jaguarão, né, personagem que é de família jaguaronense e tal, e foi através dele que a gente fez o contato com o pessoal lá do Camelot, que era onde a gente fez os primeiros shows do Império, que foi uma junção de amigos. Uma junção de amigos de diversas bandas, tocando o repertório que bem quiser. O cara pode ser roqueiro e tocar reggae, e tocar jazz, e tocar bossa nova. É uma coisa para libertar o músico. Desde Jaguarão a gente fez diversos projetos. Dentro do Império da Lã mesmo, a gente fez a festa que se chamava Classic Albums, que a gente fazia uma vez por mês um disco diferente, inteiro, de cabo a rabo, seguindo os arranjos. Aí com sopro, com tudo, a gente fazia um baita de um show com 20 pessoas no palco, às vezes com 4, às vezes com 3. Mudava conforme o disco. Depois a gente fez o projeto Império da Lã Novelas, que é o único que ainda está vivo, mais ou menos, que é um show que a gente vai e faz, toca trilhas de novelas. E a gente fazia aquele bailão, que foi o que a gente tocou em Jaguarão também. E teve também uns shows meio
autorais, assim, que a gente fez versões mais autorais, algumas músicas próprias também, músicas que a gente brincava nos ensaios. Então o Império da Lã, a graça dele é não ter formação, não ter repertório, não ter nada fixo, isso é uma coisa solta e é muito divertido, mas eu senti muita falta da minha banda, assim, sentia muita falta de estar dedicado à composição e tal, e aí eu acabei voltando mais pra BD com tudo, assim. E esse do BD tá no mesmo molde do outro, aquele que tu... Pois é, cara, todos os discos sempre tem que ser diferentes. Se não for diferente, o cara larga a carreira, né? Vai trabalhar com outra coisa. Por isso que eu tô aqui no jornalismo. Bom, exatamente. Não, cada disco o cara tem que fazer diferente, e para valorizar o seu próprio trabalho, cara. Esse disco tá bem mais calmo, ele tem um clima muito mais calmo, bem mais violão. E ao mesmo tempo ainda tem músicas que são agitadas, mas elas buscam mais o lado dançante. E a formação é a mesma? Desculpa te interromper. É basicamente a mesma formação desde do último disco da BD, só que assim, só que tem dois, a gente são quatro oficiais, eu, o Sá, a Vivi e o Pila, e os outros são músicos contratados. Quem gravou no disco foi o Pedro Porto, que era da Ultraman, e o Marcão Rubeniche, que é dos Valverdes, que é a banda da qual eu sou fã desde criancinha. E o Marcão continua na banda, o Pedro foi seguir sua vida lá, ele tá tocando num cruzeiro, desses cruzeiros que não para de tocar nunca nas Ilhas do Caribe lá, e entrou agora o Lucas, que é o gurizão que tá tocando com a gente ao vivo. Ele veio de Ijuí e praticamente nos ensinou a tocar nossas músicas de volta. O guri toca muito e é muito gente fina. Então a banda agora são esses 6, né? Os 2 como músicos contratados ainda, né? Os 4 que estão desde o começo da banda, que são os oficiais, assim. Tá, e as composições todas de vocês ou tem alguma? A graça desse disco é justamente as composições serem completamente diferentes dos outros. Nos outros sempre eu era compositor de todas as letras. E nesse disco tem música que não é nem um pouco minha, que é o caso da Lucinha, que está tocando na rádio, que é do Pila, e ela é toda do Pila. E tem outras músicas que, por exemplo, o Frank Jorge veio e nos ajudou a fazer um pedaço da letra, e eu acabei a letra que ele começou. Então tem muita ideia nova que surgiu de fora. Mas eu acho engraçado porque, na verdade, o Pila e o Frank Jorge, que são os principais letristas, né, diferentes além de mim, os dois, parece que eles queriam fazer como eu fazia antes, e eu estava justamente querendo fazer diferente do que eu fazia, e então rola um diálogo legal com a música, assim, sabe? E tem um outro negócio massa, que são as participações especiais, né? O próprio Frank Jorge participa com a gente, e tem também o Serginho Moá cantando com a gente numa música, e o Renato Borghetti, que gravou com a gente o Mesmo Que Mude num comercial, e essa versão do Mesmo Que Mude a gente resolveu incluir no disco como bônus, e ele também gravou mais uma faixa com a gente, que é o João da Silva, que é justamente a faixa que o Serginho Moá canta. Então as participações são muito bacanas, também mais o Rodrigo Ciervo no sopro, tem mais outras participações divertidas, assim. O próprio produtor, que é o Juninho, Gilberto Ribeiro Júnior, que é um cara que vem da escola erudita, acadêmica, assim, e dá ao disco todo um arranjo diferenciado, essa coisa calma. Talvez venha muito dele e muito da nossa vontade de fazer uma coisa diferente, mas o Juninho também tocou piano em várias músicas, então é um disco que tem muito mais piano e violão, que são 2 elementos que a gente usava não tanto quanto deveria. Morreu gente? Não. Deu, passou. Tá, mas tu falou tanto e o brinde pro Jornal Pampiano não tem esse disco pra gente desfrutar? Não, agora ainda não, mas espera ele chegar da fábrica, daqui a coisa de um mês aí tá chegando da fábrica. Vamos receber então. Vamos, mas é lógico que sim, né, cara? Vocês já estão na nossa lista lá de recebendo, até pra gente poder fazer um show lá, porque é uma falta de vergonha na cara, a gente nunca ter ido tocar em Jaguarão na vida. Pois deu balde, nunca tocou em Jaguarão. O alemão também nunca, não sei quem não conhece.
A oportunidade está aí, ó. Não, eu conheço o Jaguarão graças a essa oportunidade que a gente teve de ir lá tocar com vocês, quando fazer aquelas festas com vocês e tudo e coisa e tal. E eu acho uma baita de uma cidade. Mas nunca fui lá tocar com a BD e acho que a gente tá demorando. Deu de pouca vergonha, vamos tocar a BD o balde em Jaguarão aí, ó. Alô, contratantes, donos de casas noturnas, gatas gostosas, contratem a BD. Esse é o Carlinhos. É, um deles. Valeu, Carlinhos. Valeu aí, Tomate. Beleza? Pode crer.